Me chamo Dávila e hoje vamos falar um pouco sobre genética, diversidade humana e justiça social. A genética ao longo da história tem sido fundamental para compreender a diversidade da vida, incluindo as variações existentes entre os seres humanos. No entanto, esse mesmo conhecimento já foi mal interpretado e até utilizado de forma incorreta para justificar ideias racistas. Hoje, com os avanços científicos, sabemos que a raça biológica não existe na espécie humana, pois geneticamente somos muito mais semelhantes do que diferentes. Ao mesmo tempo, entendemos como debates éticos modernos são essenciais para impedir o uso inadequado da genética e promover justiça, equidade e respeito. Assim, refletir sobre genética, diversidade e ética é indispensável para construir uma sociedade mais informada e justa. Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz e hoje nós vamos comentar sobre genética básica e diversidade. Você já parou para pensar de onde vem a diversidade humana? Será que somos realmente tão diferentes assim? Vamos olhar para isso com a lente da genética. Geneticamente, seres humanos compartilham cerca de 99,9% do DNA, ou seja, as diferenças entre pessoas de diferentes grupos étnico-raciais são extremamente pequenas do ponto de vista biológico. Mas essa pequena fração que varia, o 0,1%, é responsável por características como tonalidade de pele, textura de cabelo e variações faciais. São diferenças sutis no código genético acumuladas ao longo de milhares de anos. Essas diferenças foram moldadas por fatores ambientais e migrações humanas ancestrais. A pele mais escura, por exemplo, ela surgiu como proteção natural contra os efeitos do sol intenso. Então, do ponto de vista genético, somos uma única humanidade, diversa e conectada. A diversidade, ela não nos separa, ela nos enriquece. Porque o conceito raça biológica não existe para a ciência. Hoje em dia, através da genética, sabemos que a maior parte das variações que acontecem entre humanos, elas podem acontecer dentro de uma mesma população, mais do que em populações diferentes. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que quando estudamos duas pessoas, como por exemplo, de um mesmo continente, elas podem ser mais diferentes entre si do que duas pessoas de continentes diferentes estudadas geneticamente. Por isso que a ideia de raça como categoria biológica, ela não se sustenta para a ciência. O que existe é o resultado de diferentes ancestralidades, de uma trajetória histórica de migrações e adaptações ao ambiente ao longo da história. Olá, me chamo Maria Lourdes. Vou falar um pouco mais sobre a questão da saúde, testes de DNA que existem hoje em dia e ética, um pouco de ética. Bom, a genética hoje em dia é uma ferramenta muito poderosa para a nossa saúde. Ela ajuda a identificar doenças hereditárias e a entender riscos também que podem orientar tratamentos personalizados. Mas é importante lembrar também que a genética não determina tudo. E também tem outras variáveis que podem influenciar, que é a questão do ambiente e o estilo de vida também, que conta muito com isso. Quando a gente fala também de diferenças entre pessoas, não estamos falando de raça, mas de populações, que com a história da migração, da adaptação aos ambientes e contextos específicos, muitas condições mais comuns também em certos grupos, por fatores históricos, não porque existe raça biologicamente. Os testes de ancestralidade também ganharam espaço, pois mostram que como somos uma grande mistura global, e principalmente aqui o Brasil, que é um país muito miscigenado, muita gente acaba descobrindo também origens inesperadas que nem imaginava. Então, nossa humanidade sempre esteve conectada, de uma certa forma. E também é claro que a ética é fundamental para proteger dados genéticos, evitar discriminação, combater interpretações racistas também ou equivocadas. E a genética é sobre isso: saúde, história, responsabilidade e, no fim, nosso DNA mostra mais o que nos une do que o que nos separa. Olá, me chamo Daniele e hoje eu vou falar para vocês como o racismo ele usou a genética. Bom,
Mesmo sem base científica, a ideia de raça ela foi usada historicamente para justificar hierarquias e desigualdades. Algumas teorias pseudocientíficas do século XIX, elas tentaram dizer que certos grupos eram superiores usando medições absurdas. Como assim medições absurdas? Tipo, medindo o tamanho do crânio. Hoje, sabemos que isso era uma espécie de manipulação. Mesmo assim, ainda existem discursos racistas que tentam usar a genética para reforçar preconceito, especialmente na internet. Por isso que entender a ciência é também um ato de justiça racial. É isso, obrigado pela atenção. No nosso cotidiano ainda vemos as diferenças raciais, no acesso à ciência, na saúde e em outras oportunidades. A genética mostra pra gente que essas diferenças não são naturais, mas sim diferenças históricas e sociais. Por isso, compreender a ciência é muito importante para combater as fake news e trazer acessibilidade para todos. E a mensagem é essa: somos todos mais parecidos do que diferentes, e obrigado por assistir esse vídeo.